Olá, eu me chamo Flávio Gonzaga e seja bem-vindo ao nosso quarto vídeo sobre ponteiros em linguagem C. Neste vídeo falaremos sobre alocação dinâmica de memória, aritmética de ponteiros e novamente mais um pouco sobre passagem de parâmetro por referência. Esse assunto já foi abordado no vídeo anterior, eu sei, mas nós acrescentaremos mais alguns detalhes a respeito neste vídeo. Este vídeo será um pouco mais longo do que os demais, mas eu garanto que valerá a pena, tá bem? Espero que vocês gostem do conteúdo abordado aqui. Então, tratando do nosso primeiro tema de hoje, que é a alocação dinâmica de memória. O que vem a ser isso aqui? Em linguagem C, nós podemos utilizar comandos para poder fazer a alocação de memória de maneira dinâmica e a liberação de memória previamente alocada. Tem alguns comandos nesse sentido, mas o mais popular e talvez o mais conhecido deles é o malloc. Então, como que o malloc funciona? O malloc ele vai alocar a quantidade de memória que você pedir a ele, e o retorno do comando, que é uma função, é o endereço aonde começa a região de memória que ele alocou, certo? Então reparem só, se ele retorna um endereço da onde começa a região de memória que ele alocou, ele retorna um endereço, significa que o retorno do malloc automaticamente tem que ser atribuído a uma variável do tipo ponteiro, que, como nós já vimos, é o tipo de variável adequada para se armazenar endereços das coisas em C. Então, a gente vai começar alterando aqui o nosso código, que eu já deixei também previamente preparado. Nós temos uma variável ponteiro de inteiro aqui, que eu chamei ela de ponte, e eu criei uma variável que eu chamei de num_elementos, que eu coloquei o valor 4, e já a gente vai entender o porquê de eu ter iniciado com esse valor. Então vamos lá. O malloc, ele é escrito dessa forma, malloc para a gente alocar a memória, e aí você passa para ele o quanto de memória você quer alocar, certo? Se eu quiser alocar um espaço de memória para eu gravar simplesmente um número inteiro, a maneira de fazer isso é que eu posso dizer que eu quero um tanto de memória que seja do tamanho size of int. Então eu estou dizendo para ele, aloque por favor um espaço de memória que caiba um valor int. Ele vai alocar e vai retornar para a gente o endereço do espaço alocado. Uma vez que ele retorna, para a gente poder gravar valores lá, é do jeito padrão. Eu posso colocar aqui aonde ponte aponta, recebe qualquer valor inteiro, certo? E aí eu posso printar aqui este valor para a gente ver que ele foi gravado certinho lá. Eu vou printar aonde ponte aponta. Então, sempre lembrando que uma coisa é o conteúdo da variável ponteiro, que é um endereço, outra coisa é a região que ela aponta, que é onde de fato eu coloco ou eu atribuo valores. Tá? Vou dar um /n aqui, salvar isso e vamos executar para ver a saída aqui embaixo. Então, nós temos a saída 100 aqui, indicando o quê? Que o malloc funcionou certo, alocou uma região de memória que cabe um inteiro lá dentro. Nessa região alocada previamente pelo malloc, nós apontamos para ela, gravamos um valor inteiro lá dentro e printamos esse valor. Então, tudo certo. Nós estamos começando a nossa vida aí para alocar memória de maneira dinâmica. Uma outra regra que eu costumo dizer para os meus alunos a respeito de malloc é que para cada malloc que você der no seu código, você precisa ter um free associado. Diferente de quando a gente declara variáveis comuns, onde a gente só declara variável e não precisa se preocupar com a liberação de memória, a execução do programa, o próprio compilador e o programa em tempo de execução cuidará disso por nós. Aqui não é o caso. Quando você aloca a memória dinamicamente utilizando o malloc, é sua função como programador liberar essa memória. Ela não será liberada de maneira automática. De modo que, por exemplo, se você fizer um laço de repetição e colocar um comando malloc dentro dele, o que vai acontecer? Você vai alocando até que você enche a memória do seu computador e trava o seu sistema. Tá? Então aqui a gente vai colocar o comando para liberar a memória, é o free, e a gente faz o free na mesma variável que recebeu o malloc. Então vejam,
A variável que recebeu o malloc foi o point, o free, portanto, vai ser feito nesta variável point ali. E aí sim está tudo certo. Eu estou definindo explicitamente quando eu quero alocar a memória, o quanto de memória precisa ser alocado, bem como o momento em que eu posso liberar aquela memória, no sentido que o meu programa não precisará mais fazer uso daquela região alocada. Eu vou salvar aqui, vamos limpar aqui embaixo do terminal, e vamos executar, e vemos que novamente o valor 100 está sendo printado, mas agora é melhor porque eu estou fazendo da maneira adequada. Eu estou alocando memória e estou liberando memória. Beleza? Pois bem, agora então a gente vai começar a incrementar um pouco mais isso aqui. E se eu quiser alocar mais espaços de memória? Tem como? Tem como. Aí vai entrar a minha variável num elementos. Suponha que eu queira alocar 4 posições de memória, conforme eu fiz neste desenho aqui do lado, que é a nossa simulação de alocação de memória. Então eu vou colocar aqui no meu programa assim, num elementos, tem valor 4, aliás. Então eu vou dizer para o malloc, aloque por favor, número de elementos vezes size of int. Ou seja, eu estou dizendo, aloque para mim 4 posições de memória do tamanho de um inteiro. Então eu vou ter 4 posições de memória que caiba um inteiro em cada uma delas. O resultado desta área alocada é o endereço onde começa a alocação feita pelo malloc. E esse endereço retornado é atribuído na nossa variável point. Então, no meu exemplo aqui, 0x01 seria atribuído como conteúdo da minha variável ponteiro. E aí nós temos exatamente essa situação aqui do lado. Está bem? O legal disso é que agora eu tenho 4 regiões de memória para gravar os meus números inteiros. Então eu vou apagar aqui um pouco esses printfs que eu fiz, vou deixar apenas o free aqui embaixo, que ele é o parceiro do malloc do início do código, e aí eu vou fazer um laço de repetição aqui, onde eu vou iniciar o meu i com 0, vou dizer que é menor do que num elementos, i mais, e aí, vejam só que interessante, eu vou fazer aqui o seguinte, olha, qual que é o conteúdo de ponte? O conteúdo de ponte nada mais é do que o endereço inicial aonde o malloc alocou essa memória para mim, certo? Então, eu vou pegar e vou dizer assim, olha, ponte mais i. Ao fazer isso, o que eu estou dizendo aqui? Pega o conteúdo de ponte, que é o endereço, e soma mais o valor de i. I inicialmente começa com 0. Então a primeira vez que o meu for rodar vai ser ponte mais 0. A segunda vez que esse laço iterar, ponte estará com valor de 1. Então será, i estará com valor de 1. Então será ponte mais 1, depois ponte mais 2, ponte mais 3, até que o meu laço for encerra. E aí é que vem uma coisa interessante aqui. Antes de executarmos este for, deixa eu comentar ele aqui, para eu mostrar uma outra coisa para vocês. Qual será o tamanho de um inteiro? Para eu descobrir o tamanho de um inteiro, eu vou printar exatamente a saída do meu size of int. Então vamos descobrir qual o tamanho de um inteiro na memória agora. Deixa eu limpar aqui. Vamos executar. A saída está aqui, olha. Então nós vemos que um inteiro ocupa 4 bytes na memória aqui. Aí vem agora a parte de aritmética de ponteiros. Tá? Quando nós fizermos esta conta, isto aqui na verdade será traduzido por debaixo dos panos lá pelo compilador. Lembre-se que ponte tem um endereço. Então isso aqui será traduzido como sendo endereço contido em ponte. Eu sempre esqueço de colocar os acentos e cedilhas em comentário. Mas, gente, se o meu ponte
E aí aqui a gente já tem que mudar um pouco a minha representação de memória, porque pensem comigo, se essa região de memória começa, se essa alocação do malloc começa na posição 1, e como nós vimos, eu gasto 4 espaços para armazenar um int, 4 bytes, aliás, para armazenar um int, isso aqui vai ter tamanho 4. Então, se ele começa na posição 1 e tem tamanho 4, a região de memória seguinte necessariamente tem que estar na posição 5. Se ela está na posição 5 e gasta 4, a próxima tem que estar na posição 9. Lembrando que aqui eu estou contando com aquele byte. Então ele começa no 1 e nós temos o byte 1, 2, 3 e 4 ocupado. Por isso o próximo é no 5. 5, 6, 7, 8 ocupado. O próximo é no 9, 9, 10, 11, 12 ocupado. O próximo é no 13. Então, para ficar mais realista que o nosso exemplo, essa seria a alocação feita pelo malloc, neste caso, considerando que o int ocupa 4 bytes de espaço. Pois bem, se eu tenho um endereço que começa na posição 1 e eu quero somar uma unidade neste endereço, e se eu sei que ali dentro eu estou guardando um int que tem tamanho 4 bytes, automaticamente a minha soma não faz nenhum sentido que ela saia do byte endereço 1 e caia no byte endereço 2. Isso faria com que eu caísse exatamente na metade ali, não exatamente, mas a gente cairia na metade da representação desse número. Isso não faz nenhum sentido, estaríamos meio que quebrando o número no meio. Ao invés disso, o que faz sentido? Se eu estou na posição de ponte, que é o endereço 01, e eu quero somar, por exemplo, uma unidade, faz sentido que eu saia da posição 1 e caia na próxima posição de memória, onde está o próximo número. Se eu estiver na 01 e somar 2 unidades, faz sentido que eu caia em 2 unidades à frente, aonde está o meu próximo número. Entendem? Então, o que eu estou querendo dizer é que este incremento feito em um endereço, na verdade, ele é convertido para endereço contido em ponte, que tem o endereço inicial dessa região alocada, mais i vezes o size of int, porque aqui nós temos uma alocação do tipo int. Entenderam? E tanto a gente consegue ver isso, que isso é convertido desta forma, que vamos fazer o seguinte. Vamos printar aqui o endereço, para a gente ver esse incremento sendo feito. Olha só que interessante. Então eu vou printar aqui ponte mais i, e pronto, vou comentar aqui embaixo, salvar, vamos limpar o terminal e vamos ver esta execução acontecendo. Então vejam só aquilo que eu acabei de comentar, o nosso size of int aqui, está aqui como 4, e aí, a primeira vez que isso executa o for, o i vale 0, então vejam o endereço inicial printado aqui, 32 a 0. Na segunda iteração do for, o i passa a valer 1. Então ele vai somar o 0, que é a posição que começa, mais o size of int, resultando na posição A4. Então veja, saiu do 0 e foi para o 4. Na próxima vez, ele vai somar o ponte, que é onde começa, que é o A0 aqui o final, mais 2 vezes size of int. A0 mais 2 vezes cai no A8. E na última vez que ele executar, ele vai somar o ponte, que é onde começa, que é o A0, mais 3 vezes o size of int, que dá 12. E quando ele soma 12 aqui, como está em hexadecimal, ele obtém o finalzinho AC ali. Então viram como que o tamanho do incremento ele será de acordo com o tamanho de bytes daquele tipo que você alocou. E a gente consegue alterar isso, quer ver? Eu vou alterar um pouco o meu exemplo aqui. Vamos imaginar que nós temos uma variável agora que seja do tipo double. Double, agora sim. Se ele é um ponteiro do tipo double, ele precisa receber uma alocação que seja size of double, certo? Vamos printar aqui o tamanho de um double para a gente ver.
E aí vocês verão que o tamanho do incremento aqui vai mudar porque o size of double é maior do que um size of int. Então eu vou salvar isso aqui, deixa eu dar um clear aqui no terminal e vamos rodar de novo. Vejam só aquilo que eu estava comentando. O size of double tem tamanho 8, está aqui embaixo. Então agora os incrementos são de 8 em 8. Então o ponte começa na posição A0. Ele mais 1 não cai mais na A4, como no caso do int, mas ele cai na A8. Olha só que interessante, hein? Depois, na próxima posição, ele incrementa de mais 8. A8 com mais 8 faz com que ele vá para B0. E depois faz com que ele vá para B8. Viram só? Então, o tamanho do incremento aqui no mais i, como está escrito aqui embaixo, será o endereço de ponte mais i vezes o size of, neste caso é um double. Então, depende do tipo da variável ali, do tipo do ponteiro que você está trabalhando, certo? Bem inteligente, né? Então agora, como que a gente pode escrever valores aí nisso aí? Então aqui nós já vimos um pouco sobre a alocação dinâmica de malloc e free. Acabamos de ver um pouco sobre a aritmética de ponteiros, quer dizer, a aritmética de ponteiros é exatamente esse exemplo que estávamos falando. A soma em uma variável ponteiro, ou a subtração, ela não segue esse padrão de soma de uma variável comum. Numa variável comum, 10 mais 1 vira 11. Numa variável ponteiro, 10 mais 1 vira endereço 10 mais 1 vezes size of, aquele tipo que está armazenado ali dentro. Tá? Então a aritmética de ponteiro ela é calculada com base no tamanho, na quantidade de memória que você gasta para armazenar um tipo, né, uma posição daquele tipo que você está trabalhando. Tá bom? Beleza. Então agora nós vamos alterar esse código. Eu vou voltar ele aqui para int. Agora que nós já vimos esses detalhes. Vou apagar aqui o size of. Nós já vimos como que isso está acontecendo ali dentro. E aí nós vamos escrever agora, nós vamos usar o nosso código para escrever valores na região alocada. Como que a gente pode fazer isso? Vou apagar esse comentário aqui. E aí, então vamos lá, vamos escrever valores aqui. Vou apagar o printf também, depois a gente printa isso. Então como a gente pode escrever? A gente vai fazer então ponte mais i. Lembrando que ponte mais i será ponte mais 0 vezes size of int, ponte mais 1 vezes size of int, assim por diante. Quando a gente faz essa conta dentro do parênteses, nós chegamos num endereço. Acho que todos concordamos com isso. O endereço será qual? Endereço gravado em ponte, mais i vezes o size para você cair em cada posiçãozinha dessa. Então agora nós temos um endereço. Nós temos um endereço e nós queremos gravar valores nas regiões apontadas por esse endereço que nós acabamos de calcular. Opa! Se eu quero gravar valores nas regiões desse endereço que acabamos de calcular, a maneira certa de fazer isso então é eu fazer um apontamento. Então aqui eu calculei o endereço, agora eu vou lá e aponto nesse endereço, e aí eu faço receber o valor que eu quiser. Eu vou receber aqui, por exemplo, i vezes i, vou gravar um i ao quadrado lá dentro, só para a gente ter uns números sendo gravados ali. E depois, para ver que isso deu certo, eu vou printar esses valores. Então, vou fazer um outro for aqui, onde eu vou colocar então um printf. O que eu vou printar é o conteúdo gravado aqui dentro. Este conteúdo são números inteiros normais, como nós estamos vendo aqui, i vezes i. Aliás, vamos, para não confundir, porque asterisco já é ponteiro, né? Já é muita coisa nova aqui numa aula só, eu vou mudar para i mais i, então, tá bom? Então nós vamos gravar 0, depois nós vamos gravar 1 mais 1 que dá 2, depois 2 mais 2 que dá 4, então tá. Então nós estamos gravando o valor inteiro, então aqui é %d, barra n, e aí eu vou dizer para ele, olha, eu quero, por favor, que você imprima isso aqui pra gente. Beleza, então ele vai imprimir um valor de inteiro, que é o valor aonde ponte mais i estiver apontando. E o valor que ele aponta tem que ser o valor de i mais i que nós já gravamos no laço anterior.
Então, se tudo der certo aqui, nós teremos, a saída desse programa será 0 mais 0, depois 1 mais 1, depois 2 mais 2, depois 3 mais 3. Isso é o que nós esperamos. Vamos limpar aqui o nosso terminal e vamos executar. Então, está aí a saída. 0 mais 0 é 0, 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, 3 mais 3 é 6. Então, após essa execução, ficou dessa forma, né? O conteúdo alocado foi de fato alterado com valores int ali, tá? Então, tá aí a execução do nosso código. Beleza? Então, nós já vimos um pouco, como eu disse, sobre a alocação dinâmica e sobre a aritmética de ponteiros. Agora, nós vamos falar sobre... Eu vou acrescentar aqui, na verdade, o uso de uma outra notação, que eu acho que vocês vão gostar. E depois a gente encerra essa aula falando sobre passagem por ano por referência, mais um pouquinho aqui. Então vamos lá. A outra coisa que eu quero mostrar a vocês é que, no caso da linguagem C, o compilador ele aceita que nós usemos uma outra notação um pouquinho diferente dessa que está aqui, tá? Então vamos dar uma olhadinha em como que isso fica. Só um instante, deixa eu ajustar uma coisinha aqui na minha tela. Vamos ver aqui. Tudo certo. Então vamos adiante. A outra notação é a seguinte. Deixa eu pensar aqui, acho que eu vou comentar. Vou copiar esse trecho de código, aí eu comento para mostrar para vocês a... Ao invés de eu usar esta notação de ponteiros, onde eu faço explicitamente o incremento e o apontamento, o compilador ele aceita que a gente troque, neste caso, a notação pela famosa notação de vetores. Tá? Então eu posso reescrever isso usando ponte, desculpa, aqui na posição 0, na posição i. E eu também posso reescrever este outro laço aqui usando a mesma notação de vetores. Então eu posso printar aqui dizendo ponte na posição i. Tá? Vamos executar este código para ver ele funcionando e aí depois eu falo sobre essas mudanças de notação. Então vamos rodar aqui, está tudo certo. Vejam que o código executa sem nenhum problema, tá? Mas qual que é a observação que eu faço aqui? Muita gente, quando vê esta notação de vetores podendo ser utilizada em variáveis ponteiro, que a gente inicia com uma alloc, tem pessoa que acha que isso resulta por debaixo dos panos na mesma alocação de um vetor. Isso não é verdade, tá? É semelhante, mas não é verdade. Então deixa eu puxar um pouquinho aqui a minha notação aqui do lado. O que acontece? Quando você aloca um vetor em C, vamos supor, se eu vier aqui e fizer assim, int vetor de 4 posições, o resultado desta declaração é essa alocação de cima. Eu tenho a variável vetor, onde ela, de fato, representa o vetor alocado na memória. Tá? No caso da ponte, onde eu inicio ela com uma alloc, o que acontece é a alocação de baixo. Eu tenho uma variável ponte, que é uma variável ponteiro, eu tenho uma alloc fazendo esta alocação, e o endereço dessa alocação é colocado em ponte. Então a alocação dessas duas coisas, do ponto de vista de baixo, lá debaixo dos panos em memória, não resulta nas mesmas, exatamente no mesmo tipo de alocação. Elas são um pouquinho diferentes. Mas o que acontece é que há um tratamento para que eu possa usar essa notação de vetores também em variáveis ponteiro que eu inicio com uma alloc. Tá bom? Beleza. Então agora vamos para a nossa última parte. Deixa eu voltar minha memória aqui só para o ponte. Beleza?
aonde a gente vai falar sobre passagem de parâmetro por referência. Como que faz se eu quiser passar? Eu vou tirar a minha declaração de vetor daqui, tá? Vou voltar ao que estava antes. Como faz se eu quiser passar a minha ponte aqui, a minha variável, para uma função? Vamos supor que eu quero que uma função preencha os valores dela e não mais o meu programa principal. E que uma outra função faça a impressão dos valores. Então vamos alterar aqui. Vou criar uma função void, onde eu vou chamar de preenche valores. E aí a gente vai ter que pensar nos parâmetros. E vou criar uma outra função que eu vou chamar de imprime valores. Tá? Aí que vem. O que eu vou passar para preenche valores? Eu preciso passar apenas o endereço que está em ponte, uma vez que eu sei que a partir daquele endereço é só eu apontar e eu consigo preencher certinho essa região aqui do malloc. Então aqui eu vou colocar que é um int asterisco p, eu só preciso do endereço que está em ponte. E eu vou colocar também um outro parâmetro que eu vou chamar de tamanho aqui. Tá? Para eu saber exatamente o número de elementos que eu declarei lá, que eu fiz o meu malloc no meu programa principal. Vou fazer a mesma coisa, os mesmos parâmetros aqui embaixo na imprime valores, certo? Aí vocês podem dizer, nossa, mas que interessante, no vídeo anterior a gente viu que quando eu passo uma variável ponteiro que só aponta uma única posição, uma única variável int, eu uso dessa mesma forma? E a resposta é sim. Repara que você tem uma variável ponteiro do mesmo tipo. Não faz diferença se o endereço que está nela aponta para uma região onde você alocou múltiplos espaços com o malloc, ou se a sua variável ponteiro aponta, por exemplo, para uma região onde só tem um número inteiro ali dentro. No final das contas, o que você tem na sua ponte é apenas um endereço de memória. Você, como programador, é que tem que saber se a partir desse endereço de memória eu tenho múltiplas coisas alocadas com malloc, ou se não, se esse endereço de memória é para uma variável simples, entendem? Então, o que eu passo aqui em cima no final das contas é apenas o endereço que eu tenho na ponte. Deixa eu descomentar aqui e voltar como estava originalmente. E eu sei que a partir desse endereço eu aloquei 4 regiões ali para frente. Então aqui a gente vai pegar e vai fazer. Vamos pensar aqui. Eu estou passando então o conteúdo de ponte para a nossa preenche valores. Preenche valores, então, vai receber o conteúdo de ponte, que é esse endereço que nós temos ali. E eu preciso passar também o número de elementos. Elementos aqui. E aí agora eu vou pegar e vou iterar aqui em cima. E menor do que eu chamei de tamanho, né? E mais. Onde nós vamos então fazer aquela ideia que P na posição I recebe I mais I. E é só isso. Nós vamos agora ir na imprime valores. A diferença é que aqui será um printf, onde a gente vai passar aqui, a gente vai imprimir aqui na posição I e pronto. Então eu tenho preenche valores, agora eu tenho o imprime valores, e aí eu vou apagar esses trechos aqui para baixo todos, e no final eu tenho o free do meu ponteiro ali. Se tudo der certo, a gente tem que ter a mesma execução que nós tínhamos antes.
E tá aí então, o nosso preenche valores funcionou certinho, o nosso imprime valores funcionou certinho e depois nós demos um free na nossa variável ponte aqui, sem nenhum problema, né? Poderia trocar aqui para aquela anotação de ponteiro? Poderia, sem nenhum problema. Como é que ficaria naquele caso? Nós teríamos P mais I é igual a I mais I. Aqui a gente descobre o endereço e aponta. E a mesma coisa aqui embaixo. Printf. Deixa eu fazer uma cópia aqui desse printf. Eu só modifico aqui dentro. Certo. Vamos rodar de novo agora. Mais um clear aqui. Tá ali, o resultado foi o mesmo. E vocês podem pensar, Flávio, e se eu quisesse na preenche valores pedir para o usuário informar o valor do vetor? Vou modificar isso também, que também dá um exercício interessante. Nesse caso eu vou colocar uma mensagem educada aqui para o usuário, onde eu vou dizer informe o valor na posição. Aí eu vou colocar P, vou colocar aqui %D, em 2 pontos, aí eu vou printar aqui o valor de I. Aí aqui eu vou fazer um scanf. Esse scanf ele vai ler um valor inteiro. E aí tem um negócio interessante, né? Eu preciso passar para o scanf um endereço de memória que ele vai gravar. Como a minha variável P já tem um endereço, aqui eu coloco simplesmente P mais I, quer dizer, é aquele endereço mais os deslocamentos, e aí tudo vai dar certo. Não preciso usar endereço aqui, porque a variável P já tem um endereço dentro dela, tá? Dessa forma, ele vai fazer a leitura, vai fazer os scanfs todos. Eu vou dar um printf aqui a mais para a gente poder separar a entrada dos dados da saída. E depois a gente vai ter a impressão acontecendo ali embaixo normalmente. Se tudo estiver certo, isso também tem que funcionar. Então vamos testar aqui de novo. Valor na posição P0, eu vou pôr 2, 4, 6 e 8. E aí está ali as impressões em 2, 4, 6 e 8. Então, é isso aí, bem legal, né? Então, pessoal, qual que é o resumo dessa aula de hoje? Hoje, neste vídeo, nós vimos sobre alocação dinâmica de memória, onde nós vimos aqui que a gente usa malloc para alocar a memória e free para liberar essa memória alocada dinamicamente por nós. Nós vimos sobre aritmética de ponteiros, onde nós vimos que quando a gente manipula um ponteiro somando ou subtraindo valores, o que estamos somando é o endereço inicial mais i vezes o size of, o tipo do valor que está armazenado ali dentro. E por fim, nós vimos que seja iniciando a variável com um malloc com múltiplas posições ou o nosso ponteiro apontando para uma única posição, no final das contas ele é só uma variável ponteiro com um endereço. E aí a passagem de parâmetro aqui para a função, por referência no caso, acontece da mesma forma, tá bem? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. No próximo vídeo nós falaremos sobre qual que é a relação que existe entre ponteiro, ponteiro de ponteiro, ponteiro de ponteiro de ponteiro e figuras de múltiplas dimensões, como eu costumo pensar. Então é isso, um abraço e vejo vocês no nosso próximo vídeo.